Olá, nesse vídeo vou mostrar para você como você pode resolver um problema de programação linear usando o solver do Excel. Então, se você ainda não baixou a planilha desse vídeo, aqui embaixo na descrição você consegue baixá-la e você vai ter essa planilha aqui, que é um modelo que a gente vai usar para soluções de programação linear. O que vai ter de diferente? Você pode aumentar aqui o número de colunas dessa planilha ou pode aumentar aqui o número de restrições técnicas, mas o modelo geral da planilha é esse aqui. Eu vou ensinar você primeiro a montar esse problema, passar esse problema que você tem aqui de programação linear para esse modelo aqui de planilha. Então, primeiramente, nós vamos colocar aqui a margem de contribuição de cada cadeira. A margem de contribuição de cada cadeira é de R$10. Aqui a margem de contribuição das mesas é de R$8. Nós temos também aqui as restrições técnicas. O departamento de montagem leva 3 horas para fazer cada cadeira e ele leva 3 horas para fazer cada mesa. Temos também aqui no departamento de acabamento, ele leva 6 horas para fazer cada cadeira e 3 horas para fazer cada mesa. Disponíveis, horas disponíveis total. O departamento de montagem tem 30 horas disponíveis e o departamento de acabamento tem 48 horas disponíveis. Como isso aqui é o limite máximo, eu vou colocar um sinal aqui apenas para documentar o nosso problema. Então aqui para documentar o nosso problema, eu vou aqui em inserir, vou escolher símbolo, clico em símbolo, e aí eu vou colocar aqui o sinal de menor ou igual, inserir, fechar. Isso aqui é apenas como documentação. Vou dar um Ctrl C aqui, vou copiar e vou dar um Enter aqui para colar o sinal para a gente ter como documentado. Horas utilizadas reais desse problema, o Excel vai calcular para a gente. Ele vai calcular também quanto vai ser o nosso lucro e quantas cadeiras e mesas eu posso produzir com estas restrições técnicas. Agora, nesse segundo passo, depois da gente ter colocado os dados do problema, é inserir as fórmulas para o Excel resolver o problema. Então, antes de eu colocar a fórmula, eu vou colocar aqui que a cadeira, a quantidade a produzir, eu vou colocar aqui como C. Vou colocar aqui C de cadeiras e aqui M de mesas, apenas para ilustrar a explicação. Isso aqui você não coloca nada, você vai ver daqui a pouco, nós vamos deixar as células vazias, a gente não coloca nada, mas para efeito de explicação de como colocar as fórmulas do problema, eu vou deixar aqui o C e o M. Então eu vou montar as fórmulas nesse primeiro método bem rudimentar para a gente poder ter a ideia de como eu posso processar isso. Depois você olha e refaz. Então, total, a margem de contribuição total vai ser igual a R$10 vezes, o asterisco aqui, o número de cadeiras, mais R$8 vezes o número de mesas. Na hora que eu der Enter, ele vai dar um erro porque eu estou multiplicando esses valores por texto. Mas depois eu vou apagar esse texto e ele vai fazer o cálculo completo. Isso apenas, novamente, eu estou mostrando para vocês para poder entender como se monta as fórmulas. Então vou dar o Enter, ele deu aqui o valor como um erro dessas letras que eu coloquei aqui em cima. Mas ainda não faça, veja a explicação primeiro, depois você monta comigo. Aqui no departamento de montagem, a fórmula vai ser igual a 3 horas vezes o número de cadeiras que ele vai produzir, mais 3 horas vezes o número de mesas que ele vai produzir. A hora que eu der Enter, ele vai dar o mesmo erro, porque eu estou multiplicando por texto, mas, novamente, é só para a gente poder entender a lógica das fórmulas. Depois aqui eu tenho igual 6 vezes o número de cadeiras
mais 3 vezes o número de mesas. Bem, observem que todas as fórmulas eu coloquei essa constante vezes a variável cadeira, essas constantes vezes o número de mesas. E todos os problemas de programação linear, ele vai ter esse mesmo modelinho que você tem aqui. A grande maioria, esse mesmo modelinho, quando a gente quer restrições técnicas, quando a gente tem cadeira, você vai ver que é basicamente sempre a mesma fórmula. Mas vamos melhorar essa fórmula. Então, como eu sei que qualquer valor eu multiplico por C, qualquer valor aqui eu multiplico por N, eu posso fazer a fórmula da seguinte maneira. Vou apagar aqui, vou apagar e vou te mostrar de uma outra maneira. Vou colocar aqui igual 10 vezes o número de cadeiras. Como cadeira vai ser fixo para as outras fórmulas também, então eu vou dar aqui F4, ele vai me colocar esses símbolos de cifrão aqui. Mais 8 vezes o número de mesas. O número de mesas também é igual para todo mundo. Então eu vou dar um F4 para ele fixar essa célula para mim. Enter. Bem, feito isso, eu dou um Ctrl C nessa fórmula, seleciono todas as linhas de restrição que eu tenho e aí dou Enter para ele fazer a cópia e a colagem aqui onde eu desejo. Então dessa forma eu já tenho todas as fórmulas pré-estabelecidas. Eu faço ela uma única vez e depois eu copio para as demais. Eu vou tirar aqui, vou apagar o C, vou apagar o M. Observe que ele já tirou aquele erro que estava ocorrendo aqui nessas fórmulas e vou passar a resolver o problema. Então eu vou aqui na guia dados, vou clicar aqui em Solver. No Solver ele vai me perguntar aqui inicialmente quais são os meus objetivos, qual que é meu objetivo. Meu objetivo aqui é esse lucro aqui, a margem de contribuição total que a minha empresa deverá obter. E eu quero que ele maximize esse objetivo. Só que para ele maximizar esse objetivo, ele pergunta quais são as células variáveis. Então eu vou dar um clique aqui dentro dessa caixa, células variáveis, e vou colocar aqui, ó, cadeiras e mesas. Essas são minhas variáveis de decisão. Depois eu vou adicionar as restrições técnicas. Então ele pergunta qual que é a primeira restrição técnica. Eu vou colocar aqui o total que ele vai me calcular de horas utilizadas tem que ser menor ou igual, então aqui menor ou igual, e a restrição minha é de 30 horas. Vou adicionar uma segunda restrição técnica, que é essas horas utilizadas aqui do departamento de acabamento tem que ser menor ou igual a 48 horas. Podia ter digitado 48 e 30 aqui na restrição, mas se eu quero fazer simulações, é melhor deixar como células, porque aí você digita o valor aqui sem alterar o problema para fazer o solver. Vou dar OK. Tornar as variáveis irrestritas não negativas. Isso aqui sempre nós vamos colocar aqui que nós não queremos que essas variáveis aqui sejam negativas. Pode ser zero, mas não negativa. Então, novamente, 99,9% dos problemas de gestão vai ser clicado nesse botão. 99,9% se não for a totalidade. Agora, o método de solução vai ser sempre único, vai ser esse aqui, Linear Programmation Simplex. Então é esse o método que nós vamos usar. Feito isso, vou mandar ele resolver todos esses cálculos e OK. Então tá aqui, ele falou para mim que com essas restrições técnicas, com essas margens de contribuição, eu vou ter 92 reais de lucro. E eu devo produzir, para obter esse maior lucro possível, 6 cadeiras e 4 mesas. E ele me informou também que o departamento de montagem, das 30 horas disponíveis, ele vai utilizar 30. E das 48 horas do departamento de acabamento, ele usou as 48 horas. Ou seja, esses departamentos não ficaram com ociosidade. Todo o tempo estão trabalhando e esse é o número ideal que eu tenho para obter o maior lucro possível. Legal, né? Então, aí ele calculou para vocês
de uma forma bem rápida todos esses cálculos que você levaria aí o dia inteiro para fazer, além da complexidade e além da margem de erro. Então, vamos aí, legal, próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como eu posso resolver esse mesmo problema com uma forma um pouquinho mais rápida. Vamos lá para o próximo vídeo. Espero lá. Tchau.